Eu acho que num momento de inquietação, como passa o mundo, né? Com tantos desastres, com tantas coisas absurdas que estão acontecendo, com pessoas matando em nome de um Deus, né? Parece que voltamos, na realidade, para aquela era das trevas, né? Quando saíam, as cruzadas saíam em nome de Deus, matando os infiéis. E parece que se repete a história. Eu acho que mais do que nunca nós, aqui agora, quando entramos numa casa espírita, temos que colocar o nosso coração de uma maneira tranquila para recebermos uma luz diferente e podermos emitir também bons pensamentos, boas vibrações, para que haja uma mudança nesse mundo que nós vivemos. Afinal de contas, somos todos irmãos e todos somos passageiros neste mundo aqui. Estamos aqui apenas de passagem, buscando a nossa melhoria na realidade. Eu acho que isso todos deveriam pensar assim, independente se alguém é cristão, se alguém é espírita, se alguém é protestante, evangélico, enfim, na realidade somos todos irmãos. Apenas mudam as palavras, mudam os nomes que se dá àquela entidade maior que cada um tem a sua fé. Mas que todo mundo possa ter a sua fé, mas que não precisam se agredir, não precisam se matar, porque esse mundo seria muito melhor se nós nos amássemos. Ainda na semana passada, eu conversava em casa, e eu sou de uma geração um pouco mais antiga que vocês, mas eu achava muito melhor aquele momento em que eu vi o pessoal que dizia faça amor e não faça guerra, que parecia na época um negócio assim estardalhaço, mas que era muito melhor do que fazer a guerra como estão fazendo hoje. Naquela época só se fazia amor. Era bom, a juventude tinha um novo pensamento, mudavam-se as cabeças e muita gente criticava. Mas hoje eu olho para trás e vejo que aquela juventude, na realidade, ela tinha muito mais noção de amor do que outros estão tendo por agora. E eu escolhi a parábola do semeador, mas para tirar dela uma conclusão um pouquinho diferente daquela que é a parábola do semeador. A parábola do semeador quase todo mundo conhece, evidentemente, mas eu preferi, focando nela, tentar fazer uma analogia para nós todos. Você sabe que na parábola do semeador diz que um semeador, como fazia todos os dias, saiu de casa e se dirigiu para o seu campo para nele semear os grãos, né? Aqueles grãos de trigo que ele possuía. Com esse trabalho, ele honrava não só a Deus, mas também fazia um trabalho honesto. Isso era o segmento dele. E aí ele começou então a semeadura. Enquanto ele vinha lançando as sementes no campo, algumas caíram numa pequena estrada que ficava ao lado da seara. E ali foram sendo colocadas, vamos assim dizer, sem que ele notasse. Como toda vez que o semeador ia para o campo, e já era hábito dele fazer isso, os passarinhos parece que adivinhavam que quando ele ia fazer a semeadura, sempre cairia alguns grãos na beira do caminho. E eles ficavam esvoaçando em volta do semeador, esperando a oportunidade de ver alguns grãos caírem. E quando caía o grão, mais do que depressa, os passarinhos vinham e comiam aqueles grãozinhos que ficavam na estrada. O semeador, porém, continuou semeando. Outras sementes, quando ele estava caminhando, caíram num lugar pedregoso. Havia ali muitas pedras e muito pouca terra. E as sementes nasceram logo. Não só nasceram logo, mas também, porque não sendo aquele solo profundo, na realidade o trigo cresceu rapidamente. Mas quando veio o sol, o que aconteceu? Queimou aquele trigo que nascia, e quando queimou, o que aconteceu? Morreu. Murchou o trigozinho e morreu. Outros grãos caíram num pedaço de campo onde havia muitos espinheiros. Quando o trigo cresceu, ele foi sufocado pelos espinhos e também morreu. Na última parte das sementes, essas caíram numa terra boa e preparada, longe dos pedregulhos, longe das sarças, longe dos espinheiros, enfim, longe do matagal. E ali o trigo foi semeado e deu uma colheita farta. Cada grão
produziu 100, outros produziram 60 e alguns produziram 30 grãos para cada um. Essa parábola, Jesus, na realidade, explicou a seus discípulos. Eu fico a imaginar Jesus explicando a parábola aos seus discípulos. Eu imagino assim um final de tarde, perto do lago de Cafarnaum, ele falando, os seus discípulos sentados, embevecidos, olhando aquela figura extraordinária, escutando as parábolas do Cristo. Eu fico a imaginar que bom seria que nós tivéssemos estado lá, pelo menos sentados, porque poderíamos, quem sabe, se não somos tão evoluídos, estarmos do outro lado, aqueles que jogaram pedra, aqueles que o acusaram. Mas o ideal seria que nós estivéssemos sentados, nem que fosse longe, mas para ver aquela aura extraordinária daquele homem. Na realidade, o que eu quis tirar dessa parábola e trazer para nós aqui conversarmos hoje, é que os nossos espíritos, as nossas almas, vamos assim dizer, elas podem ser comparáveis àqueles 4 campos onde caíram as sementes. Se nós olharmos, cada um de nós tem dentro de si um campo a ser semeado, um coração a ser florido, um espírito para ver ali brotando exatamente o trigo plantado. Esse é a nossa comparação. O terreno da parábola, nós temos o terreno do caminho, o solo cheio de pedras, a terra cheia de espinheiros e o terreno lavrado e bom. Se nós olharmos Jesus, Jesus é o grande semeador, o semeador de amor, de bondade, de caridade, que nos mostra o caminho certo, que nos auxilia e que nos ama profundamente. Esse é o grande semeador. Se nós olharmos também os diversos terrenos que existem nesta parábola, aqueles 4, estão na realidade comparados com os nossos corações, com os nossos espíritos, onde na realidade Jesus semeia os seus ensinamentos, cheio de bondade para conosco. Não cansa de ter bondade para conosco. E como nós procedemos para com Jesus? Qual é a nossa atitude diante desta colocação que Jesus busca semear em nós posições mais firmes, corações mais doces, pensamentos mais puros? Será que nós procedemos bem? Como respondemos a essa bondade que nos é dada de forma gratuita e incansável na realidade? O modo como nós damos a resposta ao amor cuidadoso do Divino Mestre é que nos classifica espiritualmente. Ou seja, isso mostra que espécie de terreno existe em cada um dos nossos espíritos, da nossa alma, no nosso coração. Cada coração humano, na realidade, é como se fosse uma terra, um dos 4 solos dessa parábola, se nós formos olhar. Então vamos dar uma olhadinha como foi a semeadura. Quando alguém ouve a palavra do Evangelho e não procura entendê-la, não lhe dá muito valor, na realidade, e não falo daqui de nós que estamos aqui, mas do mundo de modo geral, na realidade o que acontece? Aparecem as forças do mal, os espíritos maldosos, desencarnados ou encarnados, e arrebata o que foi semeado no coração. E quando aparecem esses espíritos maldosos, quando sejam eles encarnados ou desencarnados, reparem uma coisa interessante. Às vezes nós dizemos assim, eu estou sendo incomodado por um espírito. Eu acho que eu tenho alguém que está me seguindo. Não é ele que nos segue. Somos nós que abrimos a porta. Se nós baixamos a nossa vibração, se nós mudamos o nosso tom de pensamento, se nós mudamos o nosso sentido de vida e deixamos a pureza de lado, nós, na realidade, é que baixamos. E nós oportunizamos aqueles espíritos nesse mesmo nível a virem junto de nós. Porque se nós estivermos em uma sintonia elevada, só vai chegar perto de nós os espíritos bons. Quando se diz assim, diga-me com quem andas, te direi quem és. É você que na realidade procura.
quando você procura o mau caminho, quando você procura o mau companheiro, quando você tem os maus pensamentos, você abre a oportunidade. Não é ele que vem te prejudicar, é você, na realidade, que oportuniza ele para ele vir junto contigo encontrar uma companhia do mesmo nível que você baixou, na realidade. Então, na realidade, quando nós não estamos em boa sintonia, o que acontece? Esses maus espíritos, esses maus companheiros, eles nos tiram aquela sementinha que foi colocada lá, tal qual o passarinho tirou aquela que tinha caído na beira do caminho. Ou seja, faz com que a alma, o nosso espírito, esqueça o que ouviu, dando outros pensamentos à pessoa, fazendo com que ela se desinteresse das coisas espirituais e o espírito fique indiferente aos ensinamentos divinos. Nós nos esquecemos disso. Nós acabamos deixando isso de lado. O coração dessa pessoa, na realidade, é semelhante ao terreno do caminho, onde a semente não chegou a penetrar. Um exemplo desse terreno é a criança, que não presta atenção nas aulas do Evangelho, na realidade. Quando nós forçamos, muitas vezes, nossos filhos a vir aqui, mas reparamos que ele não dá muita importância. O que está acontecendo? Nós não podemos forçar a natureza, mas também temos que ter cuidado, porque se nós abandonarmos esse projeto de pessoa que está ali, e ela começar a se desviar, vir aqui e se desvirtuar, não prestando muita atenção, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo alguém cujo coraçãozinho não está preparado para receber a semente, e vai se desperdiçar uma semente que não vai frutificar no coração daquela criança. Na realidade, nós temos que também nos lembrar dos adultos. Quantos de nós, às vezes, mudam de pensamentos? Ah, não vou hoje lá. Não, hoje estou com preguiça, vou ficar em casa. Quantos de nós não leem um livro edificante que vai nos mudar, quem sabe, os nossos pensamentos? Mudam para outras coisas, vamos ler jornal, vamos ler revista, vamos ao cinema. Não que não deva ir, não. Mas as prioridades que nós escolhemos, que nós fazemos a escolha, é que vão nos dizer qual é o caminho que nós vamos seguir. Essa é a grande realidade. Aí vem o segundo terreno, o pedregoso. Esse terreno é a imagem da pessoa que recebe os ensinos de Jesus, mas com muita alegria. Na primeira, você falou com alguma coisa sobre o Evangelho, mas ele fica vibrando. Ele sai correndo, ele grita, ele esperneia. Não, mas é comigo mesmo, deixa comigo. Mas tal qual fogo de palha. Termina, de repente, ele esquece. Por que ele faz isso, na realidade? Porque algumas pessoas, mesmo sendo colocadas nas escolas de evangelização, vindo nas palestras espíritas, indo nas casas, buscando a sua formação, elas têm um entusiasmo raso. É ali no momento, ela fica embevecida, ela gosta, ela abraça, e de repente, ela para. Ela não tem aquele condão da continuidade. Porque nem todos nós, na realidade, estamos preparados para a continuidade com o trabalho. Porque, na realidade, nós temos que trabalhar os nossos sentimentos. Nós temos que trabalhar a nossa obra. Eu me lembro de uma frase que eu escutei há muitos anos atrás. Quando se fala de amor, inicialmente sai da boca. Mas só da boca não adianta. Você tem que, num determinado momento, fazer com que essa palavra que sai da boca nasça no coração. Senão ela é fria, ela só sai da boca e depois se perde no tempo. Mas quando você faz com que o amor cale no seu coração, aí você não precisa nem falar, porque você mostra que ama as pessoas. Na realidade, essa animação dessas pessoas dura até o momento que surgem algumas zombarias, algumas perseguições, alguns sofrimentos. Hoje já não é tão assim, mas já foi mais. De você dizer assim, o que você é? Sou espírita. Espírita? Pá, falei, meu, que é isso? Tá encontrando alma por aí? E eu vou dizer para vocês que não faz muito tempo, aqui em Cascavel, eu tinha um grande amigo. E um dia ele chegou para mim e disse assim, sabe, vai nascer um filho lá em casa, né?
E até eu gostaria que você fosse padrinho, você e tua mulher. Mas eu fui falar com o padre e disse que você era espírita. E ele disse que não dá. E ele não só não me deu a criança para ser meu afilhado, como não voltou mais lá em casa. O padre deve ter convencido ele que eu era meio mal, né? Aquele cara ali, espírita, onde já se viu? Quando minha filha foi nascer aqui em Cascavel, que eu cheguei no hospital, não sei por que tem que dizer qual é a religião. Nome, endereço, qual é a religião? Eu disse espírita. Como? Sabe um negócio assim? Como? Espírita. A sorte que do lado desta moça que me perguntou, tinha uma espírita. Que era lá do SEAC, por sinal. Ele é espírita, pode pôr espírita aí. Sabe, essas coisas a gente pensa que não acontece, mas é que vocês, quem sabe, não se lembrem de algumas comunidades onde as religiões são mais enraizadas. O espírita não pode dizer que é espírita. Ele passa a ser alvo de zombaria, ele passa a ser alvo até de perseguição, muitas vezes. Então, na realidade, como nós ficamos, essa alma é meio inconstante, na realidade, a gente acaba abandonando o caminho do Evangelho. São os que não têm ainda, na realidade, a firmeza da fé. Tem medo das zombarias dos colegas, tem medo dos vizinhos que dizem assim, somente a minha religião é verdadeira. Como se Jesus, quando aqui passou, tivesse nominado uma religião. As pessoas falam, mas ninguém é capaz de contradizer isso. Jesus não disse uma vez sequer o nome de uma religião. Ele só falou de amor e caridade. Amor e caridade. Portanto, nós temos que nos preparar porque vamos chegar num momento tal de elevação que nós não teremos mais nominações. Ou nós seremos todos falando em amor e caridade, ou nós não teremos evoluído na realidade. Então, aqueles que abandonam as aulas do Evangelho, onde estavam começando a compreender a beleza dos ensinamentos de Jesus, ou aqueles que deixam de frequentar a casa espírita, na realidade, esse menino, esse adulto, na realidade, tem um coração semelhante ao terreno cheio de pedras, onde a planta da verdade não pôde crescer e frutificar. Foi abafada. Teve um início brilhante, criou-se uma expectativa, mas esmoreceu no meio do caminho e ali ficou. O terceiro solo é a terra cheia de espinheiros. É o caso das pessoas que recebem a palavra do Evangelho, mas depois, à beira do caminho, vão abandonando essa cristandade deles. Por quê? Por causa das falsas ilusões que o mundo nos oferece. Quantos de nós conhecemos pessoas que passaram, num determinado momento, a ficar iludidas com a ilusão do mundo, com a grandeza do mundo? Só pensam na coisa material. Começaram a trocar o ser pelo ter. Eu tenho isso, eu não sou isso, eu tenho isso. Esquecem-se que um dia, quando tivermos que nos apresentar no tribunal da nossa própria consciência, no momento do desencarne, não vamos ter nada para mostrar. Vamos apenas ser o que somos para podermos provar. E essas pessoas se enganam ao imaginar que a grandeza do mundo está em ter poder, está em ter prazer, está em ter dinheiro, amealhar riquezas aqui, amealhar riquezas ali. São aqueles que muitas vezes compartilhavam o pouco que tinham com os mais pobres. E de repente esqueceram disso. Esqueceram e passaram a olhar só para si próprios. Esqueceram que ninguém pode ser feliz sabendo que existe infelicidade do outro lado. Ninguém pode ser feliz sabendo que um irmão nosso sofre, tem fome, está doente e não tem aonde ir. Isso não é felicidade. A felicidade teria que ser de todos, teria que ser geral. Aí sim nós poderíamos dizer, eu sou feliz. Nós podemos hoje ter momentos felizes, mas toda vez que eu abro um jornal, que eu escuto uma notícia, que alguém morreu na beira de um hospital porque não tinha uma vaga para ele, eu fico a imaginar qual é a dor desta família, dos pais ou dos filhos que não puderam dar a ele a assistência. Eu me lembro tão bem, não faz muito tempo, ano passado, se não me engano, um jornalista aqui de Cascavel
que morreu sem ter um leito no hospital que o atendesse. E o filho colocou no jornal ou na internet, se não me engano, pedindo pelo amor de Deus que atendesse o pai dele. E ele morreu. Eu fico a imaginar que dor deve ter isso. A diferença entre você que pode pagar às vezes um quarto, ter um plano de saúde, e aquele que aguarda na fila do hospital, esperando uma oportunidade dentro de um corredor, sentado numa cadeira, quando deveria estar num leito sendo tratado. Essas coisas acontecem diariamente. Como é que nós podemos ser inteiramente felizes nessas condições? Não há como nós pensarmos assim. Então, na realidade, essas falsas grandezas do mundo, essas seduções que a riqueza nos traz, na realidade, são apenas enganatórias. Ouviram o Evangelho, essas pessoas, mas se interessaram mais pelos negócios, pelos lucros, pelas vaidades da vida, pelas coisas da terra, na realidade. Trocaram o ser pelo ter, e há também no mundo das crianças esse mesmo exemplo. Quantas vezes, eu me lembro quando eu era criança, eu via os meus amiguinhos que tinham um brinquedo que eu não tinha, então eu ficava vidrado vendo ele, como é que ele tem aquele brinquedinho? E aí me diziam assim, vamos lá para a aula de catecismo. E os outros iam brincar, jogar bola, e eu não tinha bola naquela época, eu ficava olhando aquilo lá. Na época era bola de capotão. Eu me lembro que quando eu ganhei a única bola de capotão que eu ganhei, eu tinha 7 anos. Achei sensacional, e um caminhão passou em cima e explodiu a bola. Para mim, como eu não ia ganhar outra, eu fui num sapateiro e ele me disse assim, vamos tirar a bexiga que vinha dentro e vamos encher de papel. Encheu de jornal e eu tive a primeira bola de futebol de salão, acho que de Curitiba na época, porque ficou uma bola de futebol de salão e eu me diverti com aquilo. Mas quantas vezes me desviei não indo na escola de catecismo para ir brincar com os outros que tinham o brinquedo. Esse desvio, na realidade, que meus pais não sabiam, né? Claro, eu escondia, é evidente que aquilo vai marcando no crescimento da pessoa. E, na realidade, nós vamos abandonando as coisas que deveríamos ter mais valor para nós, por uma brincadeira que o mundo estava me ensinando. Na realidade, nós passamos a ter novos ídolos, ídolos no cinema, ídolos no futebol, e esquecemos-nos que o maior ídolo de todos, para nós, deveria ser Jesus sempre. E eu não precisaria sair gritando Jesus, Jesus por aí, como eu fico gritando para o nome do jogador de futebol. Mas eu teria que ter Jesus sempre como minha companhia e mais, como meu norte. Eu olhando o caminho para dizer assim, é assim que um dia eu gostaria de ser. E vou tentar, pelo menos, ser. Na realidade, tem pessoas que sonham com riquezas, com prazeres, com poder. A princípio, na realidade, você se torna uma pessoa boa. Mas num determinado momento, aumentam as pressões da vida, você se desvirtua do caminho e você abandona tudo aquilo. Quantos de nós, quando jovens, éramos idealistas? Quantos de nós, quando jovens, queríamos mudar o mundo para melhor? E depois, num determinado momento, nos acomodamos. Nos acomodamos e pensamos assim, não, eu já consegui o meu. Por que eu vou brigar por eles? Agora eu tenho o meu. E aí eu começo a me esquecer de todos aqueles ideais que eu tive na juventude, onde eu pensei em revolucionar o mundo, em fazer e acontecer, e aí eu passo a ter apenas o meu conforto pessoal, sem pensar no desconforto daqueles que estão ao meu lado. Na realidade, a caridade morre no coração dessas pessoas, porque são seduzidas, na realidade, por uma ideia de que o mundo é daqueles que têm, esquecendo-se que no momento da morte não se leva absolutamente nada. Sonhos, ambições, luxo, roupas elegantes, grandeza social, tudo isso vai ficar na realidade. A plantinha de Deus foi sufocada pelos espinhos do egoísmo e das ilusões da vida material e na realidade morreu no nosso coração. Mas há um quarto terreno, aquele da terra lavrada e boa. É o símbolo do coração que escuta o Evangelho, procura compreendê-lo e o pratica na vida. Muitas vezes, nós nos pegamos a ler Evangelho, a ler livros que nos trazem boas informações
e achamos que com isso estamos no caminho certo. Não é bem assim. Não adianta só nós lermos, nós virmos aqui, sentarmos aqui, escutarmos, lermos, virmos aqui falar como eu estou aqui falando, e depois lá fora, no dia a dia, nós não colocarmos em prática. É muito fácil falar, é muito fácil a gente escutar, a gente ler e ficar até comovido com algumas histórias que a gente lê. Mas e será que praticamos? Será que lá fora nós somos aqueles que estudamos aqui? Será que nós somos espíritas lá fora? Ou somos espíritas aqui apenas no sábado, quando nos reunimos? Ser espírita é ser espírita 24 horas por dia, é ser espírita em qualquer condição. Às vezes é difícil nós nos colocarmos numa situação de sermos espíritas. E sermos espíritas não no sentido da palavra espírita, mas sermos bons, termos o coração puro, sabermos dizer assim, isso é meu, isso não é meu. Colocarmos os nossos direitos no lugar certo, mas deixarmos que os outros também coloquem os seus direitos e aceitarmos isso. Podermos entender que outras pessoas têm outros sentimentos, têm outras religiões e que eles podem conviver assim mesmo comigo, sem nenhum problema. Isso é ser, na realidade, profundamente cristão. O que, na realidade, nós temos que ser é cristão. Ou seja, nós temos que entender que cada um deve ter o Cristo dentro de si da maneira como ele sente. E eu devo aceitá-lo como ele é. Aí nós não precisaríamos estar brigando com ninguém. Nós estaríamos amando as pessoas e elas estariam nos amando. Na realidade, nós temos que nos dedicar à prática de virtudes, guardando a fé dentro dos nossos corações, socorrendo carinhosamente os necessitados e sofredores e buscando os conselhos de Deus no Evangelho do Cristo. O coração de um verdadeiro cristão é o bom terreno da parábola. Cada semente de Jesus se transforma em 30, 60 ou 100. As bênçãos de bondade, de fé, o auxílio ao próximo, o coração desse deseja conhecer sempre mais e melhor e se esforça sinceramente para fazer a vontade divina de amar e perdoar, crer e ajudar, aprender e servir. Portanto, meus irmãos, esta é uma parábola que nós precisamos meditar, entender ela como se fosse para nós e nós fôssemos, na realidade, o solo esperando a semente. Eu fico pensando assim, e quando eu comecei a preparar ela, eu pensei assim, nós nos sentimos pequenos para nos compararmos ao Cristo. É difícil, na realidade. Como é que nós vamos pensar assim, Cristo passou por aqui, fantástico, maravilhoso, eu tenho que segui-lo, mas será que eu consigo ser que nem Cristo? Nós não precisamos também ir tão além de saída, mas nós podemos imaginar que neste mundo já passaram milhares de pessoas, milhares de seres, milhares de espíritos, que vieram também nos dar exemplo. Vieram depois do Cristo e vieram antes do Cristo, às vezes, alguns, que trouxeram exemplos, exemplos que ficaram marcados, exemplos que nós devemos seguir muitas vezes, porque se nós achamos que é difícil nos compararmos ao Cristo, vamos olhar outros que aqui estiveram, que deixaram mensagens maravilhosas e que nós deveríamos também ter dentro de nós como um guia, como um norte para continuar na caminhada. E eu me lembro então, e eu termino aqui, me lembrando de Alexandre o Grande. Quem sabe um dos maiores, se não o maior general que já aconteceu nesse mundo. Ele teve conquistas extraordinárias. Foi um homem extraordinário no seu tempo. Quando ele estava prestes a morrer, ele chamou seus ministros e disse assim, eu tenho 3 pedidos para fazer para vocês, quando eu morrer. O primeiro é que o meu caixão seja carregado pelos melhores médicos da época. O segundo pedido é que os tesouros que eu amealhei na minha vida com essas conquistas sejam espalhados pelo caminho até o meu túmulo. E o terceiro é que as minhas mãos fiquem para fora do caixão, à vista de todos quando eu passar. E os ministros ficaram surpresos e disseram assim, mas quais são os motivos
desses 3 pedidos. Ele disse: eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm nenhum poder sobre a morte. Eu quero que o caixão seja coberto que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam. E quero que as minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias e com as mãos vazias vamos voltar. Ou seja, a nossa apresentação, depois dessa caminhada aqui, não vai ter nada de pesado. Não vai ter nada no baú dos tesouros que eu amealhei. Não vai ter a minha conta bancária, não vai adiantar nada. Não vão perguntar para mim o que você tem. Vão perguntar o que você foi. O que você tem para me dizer. E eu vou ter que dizer: eu fui um pecador e que tentei e busquei a vida toda melhorar. Eu sei que errei muitas vezes, mas eu precisei buscar na fé, no caminho que eu trilhei, um momento de paz para encontrar a minha saída. E tenho certeza absoluta que lá em cima alguém vai estar esperando por nós, e se nós formos esses que batalharam, mesmo errando muitas vezes, mas que estenderam a mão para o necessitado, que amaram aquele que precisava ser amado, que escutamos as lamúrias daqueles que precisavam falar, alguém vai nos escutar também, vai nos estender a mão e vai dizer: vem, porque o teu fardo eu vou te ajudar a carregar. Fique com Deus, que a semana seja leve para todos nós e que nós possamos dividir no meio do caminho as nossas alegrias.